Agora que a gente já viu sobre o 0, sobre o 1 e sobre o 2, você pode começar a misturar um pouquinho e aí começar a confundir a criança para ver se ela realmente entendeu. Esse confundir é um confundir de forma positiva, porque aí você vai fazendo testes para ver se realmente a criança domina aquilo ali, se ela aprendeu aquilo que você está ensinando para ela, tá bom? Então, como que funciona? Agora você vai pegar objetos. Primeiro você começa explicando, filho, quanto que tem aqui? Ela vai ter que lembrar que não tem nada, que o nada é o 0, vazio. Muito bem. Você coloca uma coisa aqui. Quantos tem aqui? Tem 1. Muito bem. Aí você vai perguntar, qual desses potinhos está vazio? Qual deles é o 0? A criança vai ter que dizer qual é. Qual é o 1? A criança vai ter que dizer qual que tem 1, tá? Muito bem. Aí você pode colocar outra, o do 2, né? Porque daí a criança agora já sabe o que é 2. E aqui você pode colocar 1. Então, você pode perguntar, filho, qual deles tem 2 dados? Qual potinho tem 2 dados? A criança vai ter que dizer. Ela pode contar? Claro que ela pode contar, tá? Agora ela pode contar, então você vai dizer, ela pode colocar o dedinho e contar 1, 2. Ela pode fazer isso, desde que ela diga qual deles tem 2. Ela reconheceu que tem 2 nesse pote, perfeito. E nesse aqui, tem 1? Muito bem. Filho, a mamãe vai trocar. Aí você troca, coloca um dado no outro, viu? Qual deles tem 1 dado? A criança tem que dizer. Qual desses potes tem 2 dados? E a criança vai ter que dizer. Por que que você troca? Para ver se realmente a criança entendeu, se ela não está associando a cor do pote ou a forma das coisas que você está colocando ali dentro. Então, você faz essa troca para ver se a criança entendeu mesmo, tá? Você pode pegar objetos maiores, como eu já falei antes, ou coisas menores até, se a criança quiser, né, pegar coisas pequenas. Tem criança que gosta de peças pequenas, você pode colocar coisas pequenas também. E aí você pergunta, qual é o pote que está vazio? A criança tem que dizer. E o vazio era o quê? 0. Muito bem. Qual é o pote que tem 2? A criança vai ter que dizer. Muito bem. Agora você pode fazer uma pequena variação. Você deixa os potes vazios e diz, filho, coloca nesse pote 2 pecinhas. E a criança vai colocar 1, 2. Muito bem. Coloca nesse pote 0 pecinhas. A criança vai ter que dizer, mamãe, o pote já está vazio, o 0 é nada. Muito bem, né? Quando a criança é bem pequenininha, talvez ela não saiba se expressar tão bem, mas ela vai entender que o 0 é nada. Então, ela vai dizer, é 0, né? Já está vazio. Ela vai te olhar com uma cara meio estranha. E aí você explica, né, filho? Não dá para colocar porque o 0 é nada. Tem crianças pequenas que já conseguem associar dessa forma, tá? A Larissa tem 3 anos, ela faz. Então, talvez, dependendo, que nem eu digo, a idade linguística é diferente da idade cronológica. Então, a criança, ela vai ter um desempenho diferente de outra. Então, às vezes, o teu filho com 2 anos e meio já consegue fazer. Às vezes, uma criança com 4 anos ainda não consiga fazer. Então, a gente não pode se prender a isso, né? A gente tem que ver a capacidade da criança. Por isso que eu digo que aqui não são atividades por idade, elas são por níveis. Você tem que ver o processo, você tem que acompanhar e ver onde que surgiu dificuldade para refazer, para treinar aquilo ali, para depois passar para frente, tá bom? Então, é importante que a criança aprenda esses conceitos básicos do que é, como que funciona essa estrutura básica da matemática, essa lógica, né? De que quando eu falo 2, eu não estou querendo simplesmente lembrar daquele algarismo 2. Quando eu falo 2, o que tem que vir na minha mente são 2 coisas, ou 2 bolas, ou 2 laranjas, ou 2 dados. A criança tem que ter na mente dela a noção de que 2 não é simplesmente um número que ela viu, mas que o 2 representa uma quantidade. E assim você vai fazer com todas as quantidades, e você vai brincando com a criança. Filho, coloca nesse pote 3 peças, agora coloca nesse pote 1 peça, coloca nesse pote 0 peças. Você brinca com a criança dessa forma e com objetos concretos. Não faça no papel por enquanto, utilize o que você tem. Quanto tempo que eu tenho que ficar nessa brincadeira? Você pode sempre estar fazendo essa brincadeira, você vai ver
quando que o seu filho vai estar pronto para você passar para outras atividades de correlação que vão ser feitas no papel, aqueles que você liga, por exemplo, 2 bonequinhas com 2 bolinhas. Você ainda não vai apresentar os numerais, os algarismos, mas você começa a correlacionar 2 para 2 no sentido de você vai pegar uma imagem que é uma figura, por exemplo, 2 carrinhos, né, 2 bolas, e vai associar com outras formas de figura, por exemplo, 2 círculos, que é mais parecido com o método Kumon. Isso funciona muito bem porque a criança ela consegue lembrar na mente dela e associar de formas diferentes, que ela pode ter na mente dela quantidade 2 como sendo 2 formas concretas, 2 figuras concretas, ou 2 imagens que ela viu no papel, como 2 bonequinhas, por exemplo, ou 2 círculos. Ela vai ter na mente dela contextos diferentes, coisas diferentes que ela viu que representam a mesma quantidade que ela já aprendeu, tá? E mais adiante vai funcionar como foi no curso do Carlos Nadalim, quando ele associou os sons com o nome das letras. Então depois a gente vai explicar, filho, 2, isso aqui são 2, né? 2 peças, tá? E quando a gente fala 2 peças, ela vai associar com isso aqui. E depois você vai mostrar o número 2 para a criança e vai dizer, o nome desse aqui é 2. E quanto que esse 2 significa, né? Quanto que ele representa? 2 coisas. Isso você vai fazer para frente. Eu só estou explicando para vocês entenderem o que vai vir depois. Por que eu não estou colocando os números agora, tá? Os algarismos agora. Agora, basicamente, você vai ficar nisso. Você vai ensinar a sequência numérica, você vai ensinar o número 1, número 2, número 3, né? De forma oral. E depois, ou paralelo a isso, a noção de quantidade, seguindo essas instruções que eu dei para vocês, que são em forma de jogos e brincadeiras, tá? Não precisa ficar muito tempo nessa atividade, você vai ver o interesse da criança nisso. Você fez 1 ou 2 vezes desse mesmo jeito, ok, deixa a criança brincar de outra coisa, aí no outro dia você faz de novo, você altera um pouquinho a forma da brincadeira, tá? E você pode mudar os objetos, mudar os potinhos, né, para ver se a criança realmente aprendeu. E você pode participar, por exemplo, filho, agora você faz com a mamãe. E aí a criança tem que dizer, mamãe, coloca no pote 3 peças. E aí você faz, tá? E aí você pode até fazer que, às vezes a gente faz aquilo, né, que não sabe. Então, por exemplo, a criança pede 3 peças, você coloca 2. E aí você pergunta, tá certo assim, filha? E a criança vai ter que contar. Não, mamãe, aqui só tem 2. Eu pedi 3. Ah, é, você falou 3. Então, 3, 1, 2, 3. Agora tá certo? Sim, agora tá certo. E você viu que a criança teve dificuldade, então você sabe que ali você tem que reforçar, porque a criança ainda não entendeu o que são 3, tá bom? Então é isso que você tem que prestar bastante atenção, em fazer com que a criança entenda o que é aquela quantidade e que aquilo é o 2 ou o 3 que ela fala, tá bom? Que isso não é só uma música, que isso não é só uma história que ela conta 1, 2, 3, mas que isso tem um representante e que o representante é valores, que são as quantidades, tá? É isso que vocês têm que ensinar para os filhos de vocês. Depois vocês vão pensar em números, depois vocês vão pensar em soma e subtração. Agora não é a hora disso. Seu filho tem que aprender o fundamento básico da matemática, tá bom? E é assim que a criança vai começar a entender a lógica da matemática. Ela tem que entender o que está acontecendo, tá? Ela tem que entender na cabeça dela que o que ela fala tem um valor, tá bom? É isso que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Ficou claro isso para vocês? Tá? Quero saber o que vocês acharam, se vocês tiveram alguma dúvida, se acharam difícil de entender, se não conseguiram entender pelo exemplo que eu dei, talvez eu possa mudar, mas eu gosto que vocês participem e me digam se isso está dando certo, se isso funcionou para vocês ou não, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês, treinem aí e me contem depois como é que foi. Beijo!